Você já sentiu que a sua vida está fora de ordem? Como se tudo estivesse no lugar errado. Como se as coisas santas tivessem sido misturadas com o comum. Como se o que é de Deus tivesse sido empurrado para a margem. Ezequiel 45 é a resposta de Deus para esse tipo de caos. Um capítulo onde ele reorganiza tudo, redefine os limites, coloca o sagrado de volta no centro e mostra que o caminho da restauração começa com a separação correta das coisas. Hoje vamos estudar um dos capítulos mais simbólicos e, ao mesmo tempo, mais práticos de toda a visão do templo. E para isso, quero ler com você o versículo 1. Quando repartirdes a terra por sorteio como herança, separareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. Vamos orar juntos? Senhor, que ao estudarmos a Tua palavra, nossos olhos sejam abertos, que entendamos o Teu zelo e que aprendamos a consagrar cada espaço da nossa vida ao Teu domínio. Fala conosco com clareza e poder. Em nome de Jesus. Amém. Logo no início do capítulo, Deus estabelece uma regra. Ao repartirem a terra, os filhos de Israel deveriam separar primeiro uma porção santa. Antes que qualquer um recebesse sua herança, o Senhor receberia a dele. Isso revela um princípio eterno. Antes de tudo, Deus. Antes da distribuição, a consagração. Antes de pensar no que é nosso, é preciso lembrar o que é dele. Essa porção separada seria santa da terra, ou seja, um território visível, medido, com limites. Um espaço real, separado exclusivamente para o Senhor. E aqui há algo muito importante. Deus não quer apenas um espaço no coração. Ele quer território, quer lugar, quer presença visível. A santidade não é um conceito abstrato. É uma realidade prática, que ocupa espaço, que tem forma, que impõe limites. No texto, essa porção santa tem 25.000 côvados de comprimento por 10.000 de largura, cerca de 12 quilômetros por 5 quilômetros. Um espaço amplo, generoso. Não é uma sobra. É a primeira parte. É o melhor da terra. Quantas vezes damos ao Senhor apenas o que sobra? O tempo que resta. A atenção que ninguém quis. A parte que não incomoda. Mas aqui Deus está dizendo: eu sou o primeiro, o centro, o início, a prioridade. Essa porção seria dividida em seções. Uma área para o santuário, outra para os sacerdotes e outra para os levitas. Cada um com sua função, cada qual com sua parte. Tudo organizado, tudo com sentido. Deus está ensinando que a adoração não pode ser feita de qualquer jeito. O ministério precisa de estrutura, o serviço precisa de ordem, o sagrado precisa de espaço. E mais, os príncipes, os governantes, também teriam a sua herança. Mas fora dessa porção santa, ao lado, próximo, mas nunca dentro. Isso é simbólico e poderoso. O governo humano não pode invadir o que é de Deus. A autoridade civil não se sobrepõe à espiritual. A porção do príncipe está ali para apoio, para proteção, para garantir justiça ao povo. Mas o templo permanece separado, intocável, resguardado, e isso nos ensina algo muito atual. A fé não é subordinada ao sistema. A presença não se curva à política. A santidade não negocia com os poderes terrenos. Ezequiel 45 nos lembra que o reino de Deus é soberano. Que mesmo quando ele permite reis, príncipes, governantes, sua casa continua sendo dele, intocável, imaculada. O texto segue, e agora Deus dá instruções ao príncipe. Ele não deve oprimir o povo, não deve usar medidas desonestas, não deve roubar a herança dos outros. Pelo contrário, deve garantir que a justiça reine. E mais uma vez vemos o coração de Deus. Ele não está apenas interessado no templo, mas também na justiça social, no modo como o povo é tratado, no cuidado com as balanças, com as medidas, com o comércio. Deus se importa com integridade, com honestidade, com justiça nas pequenas coisas. As medidas padrão são estabelecidas. Um éfa será igual a um bato, um ciclo será 20 geras. Não é apenas sobre economia, é sobre retidão,
É sobre padrão único. É sobre não haver 2 pesos e 2 medidas. Essa é uma mensagem poderosa para a nossa geração. Vivemos dias em que tudo é relativo, em que a ética muda conforme o interesse, em que o que é certo para um é errado para outro. Mas Deus não muda. Seus padrões permanecem. Sua justiça é imutável. Sua palavra é o prumo. E Ele está dizendo: até no comércio eu quero justiça. Até nas contas eu quero verdade. Até nas balanças eu exijo retidão. Porque não existe santidade no templo se há corrupção no mercado. Não há culto aceitável se há opressão no palácio. Não há adoração verdadeira se há desonestidade nos negócios. E tudo isso começa com uma reorganização, com uma separação, com um novo traçado da terra. Ezequiel 45 está nos ensinando que Deus está interessado em cada parte da vida. No território, na liderança, no culto, no comércio, na justiça. E Ele quer estar no centro de tudo. A partir do versículo 13, Deus orienta o povo a apresentar uma oferta ao príncipe, não uma imposição injusta, mas uma contribuição proporcional, um sinal de aliança, um tributo que revela gratidão, reverência e participação na obra de Deus. Ele diz: esta é a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte de um éfa de cada homer de trigo, e a 6ª parte de um éfa de cada homer de cevada. Em outras palavras, todos contribuem, ninguém fica de fora. A adoração envolve entrega, e Deus não está pedindo tudo, está pedindo a parte justa, a porção que revela temor e fé, porque o povo que foi restaurado não pode viver como vivia antes. O altar foi reconstruído, a terra foi reorganizada, a justiça foi restaurada. Agora é hora de honrar o Senhor com os frutos. E aqui vemos um princípio que atravessa toda a Bíblia, onde há aliança, há entrega. Abel ofereceu, Noé edificou um altar, Abraão levantou altares por onde passou, Davi declarou que não ofereceria ao Senhor algo que não lhe custasse nada. E em Ezequiel, Deus está reafirmando esse padrão. O culto envolve sacrifício, a fé verdadeira se manifesta em generosidade. A consagração toca até o que temos. É importante destacar que essas ofertas são destinadas ao príncipe, mas ele, por sua vez, tem uma função sacerdotal, apresentar essas ofertas diante do Senhor em nome do povo. O príncipe é o mediador, a ponte, aquele que representa o povo no altar. E isso nos remete diretamente a Jesus Cristo, o nosso príncipe da paz, que entregou não apenas uma parte, mas a si mesmo por amor de nós. Ele é o Cordeiro, é o sacerdote, é o Rei justo, é o príncipe que não oprime, mas se entrega. E nesse contexto entendemos melhor o porquê dessas ofertas. O trigo, a cevada, o azeite, os cordeiros, todos eles simbolizam a participação do povo na adoração. Eles não estão comprando o favor de Deus, estão reconhecendo que tudo vem dele, estão declarando: estamos de volta e queremos honrar ao Senhor com tudo. A partir do versículo 17, Deus deixa claro que o príncipe será responsável por prover os holocaustos, as ofertas e as libações nas festas e nas luas novas. Ele não apenas governa, ele também lidera espiritualmente. É uma liderança completa, que não separa o trono do altar, que não vê a fé como um apêndice, mas como o centro da nação. E aqui há um contraste doloroso com o que vemos em tantos lugares hoje. Líderes que dominam, mas não adoram. Que exigem, mas não se entregam. Que falam em nome de Deus, mas não vivem diante dele. Mas o modelo de Deus é outro. O príncipe provê as ofertas, representa o povo, apresenta-se diante de Deus. E isso nos leva a refletir. Como estamos exercendo a liderança que nos foi confiada? Seja em casa, na igreja, no trabalho, no casamento, estamos apenas administrando ou estamos também guiando espiritualmente? Estamos oferecendo ou só esperando receber? Porque a verdadeira liderança começa no altar. Começa com entrega, com sacrifício, com reverência. Ezequiel 45 mostra que Deus está reconstruindo um sistema onde o governo e a adoração andam juntos, onde o poder é exercido com temor, onde a liderança serve e não domina.
E então chegamos a uma parte profunda e simbólica do capítulo: as festas. O Senhor orienta que no primeiro mês, no dia 14, será celebrado o Pessach, a Páscoa, e no sétimo mês, a Festa dos Tabernáculos. Duas festas fundamentais no calendário de Israel. A primeira marca a libertação do Egito. A segunda celebra a provisão no deserto. A Páscoa lembra o sangue no umbral das portas, o cordeiro que foi morto, a noite da libertação, o juízo que passou por cima. A festa dos tabernáculos lembra as cabanas, a peregrinação, a presença de Deus na nuvem e na coluna de fogo, o cuidado diário do Senhor mesmo no deserto. E aqui está a beleza do calendário de Deus. Ele não permite que o povo esqueça. Cada festa é uma memória viva, um altar no tempo, um lembrete de que o Senhor é quem salva, guia e sustenta. O príncipe deverá prover 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito por 7 dias, além de um bode por dia para expiação, e uma oferta de farinha misturada com azeite. Tudo isso aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. 7 dias, sem defeito, oferta contínua. Cada elemento do texto carrega significado profético. O número 7 representa plenitude. Os animais sem defeito apontam para a pureza de Jesus. A farinha com azeite simboliza o alimento ungido, a palavra viva pelo Espírito. E ao restaurar essas festas, Deus está dizendo: não esqueçam de onde eu os tirei, nem deixem de celebrar o que eu fiz, nem percam de vista o que ainda vou fazer. Porque o povo que esquece sua história perde sua identidade. A geração que ignora os feitos de Deus se torna vulnerável à idolatria, e a alma que não celebra a redenção se torna insensível ao altar. Por isso, Deus marca o tempo, estabelece dias, designa ofertas, designa líderes, chama o povo de volta à memória. E tudo começa com a separação da porção santa, com a entrega das primícias, com a centralidade da adoração. Ezequiel 45 é, na verdade, um mapa da restauração. Deus não apenas devolve a terra, ele redefine tudo a partir do sagrado. Ao olharmos com mais atenção para a figura do príncipe em Ezequiel 45, percebemos que Deus está redefinindo o modelo de liderança para uma nação restaurada. Esse príncipe não é como os reis de antes. Ele não busca poder, ele não acumula riqueza, ele não oprime o povo. Pelo contrário, ele serve, ele intercede, ele apresenta ofertas, ele é um instrumento de reconciliação. E isso aponta para um padrão eterno. Toda autoridade verdadeira nasce do altar, e toda liderança legítima é exercida com temor diante de Deus. Deus não deseja líderes distantes, mas homens sensíveis ao Espírito, que saibam entrar na presença e sair de lá com direção, que ouçam o céu antes de falar à terra, que intercedam pelo povo antes de tomar decisões por ele. Ezequiel está nos dizendo: a restauração da terra depende da restauração da liderança. Se o príncipe for justo, o povo prospera. Se ele andar em retidão, a nação permanece firme. Se ele priorizar o altar, o trono se torna estável. É por isso que Deus estabelece medidas claras, não apenas de trigo ou cevada, mas de justiça. O príncipe deve dar o exemplo. Não pode oprimir, não pode usar balanças desonestas, não pode tomar as terras dos outros, porque o seu papel não é se servir, mas servir. Quantas nações sofrem hoje por causa de líderes corruptos? Quantas igrejas se desfiguram por pastores que esqueceram do altar? Quantas famílias se rompem porque os pais perderam a reverência? Mas Deus está dizendo: eu estou levantando um novo tipo de liderança, que vive diante de mim, que conhece o meu coração, que não negocia o que é santo. E você pode ser essa liderança na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, no seu círculo de influência. Você pode ser o príncipe que serve, que guia, que se apresenta diante de Deus com reverência e oferece ao povo aquilo que recebeu do céu. E isso começa com integridade. O texto é detalhado ao falar de pesos e medidas. Uma sexta parte de efa, 20 geras em um ciclo, 100 batos em um coro.
Essas especificações, à primeira vista, podem parecer irrelevantes, mas revelam algo profundo. Deus se importa com a exatidão, com a verdade, com a justiça. Ele não aceita balanças desonestas. Ele não tolera engano nas contas. Ele não fecha os olhos para manipulações. Porque onde há mentira, a presença se retira. Onde há injustiça, o altar se apaga. Onde há corrupção, não há fogo que permaneça. Ezequiel 45 está dizendo que a adoração começa na balança, na conta feita com integridade, no contrato assinado com verdade, no acordo firmado sem trapaça. Se queremos ver a glória de Deus, precisamos começar pela justiça. Não é só no culto, é no cotidiano. Não é só com palavras, é com ações. Não é só no templo, é no mercado, na escola, na casa, no coração. E o príncipe, como representante do povo, tem a missão de viver isso publicamente. Ele apresenta as ofertas, ele celebra as festas, ele lidera os dias santos. Mas tudo isso só tem sentido se sua vida estiver alinhada ao padrão divino. E aqui está uma revelação poderosa. Deus está restaurando não apenas o templo, mas o estilo de vida do povo. Não quer um culto desconectado da realidade. Quer uma espiritualidade que transforma comportamento, que molda caráter, que santifica decisões. Por isso, ele começa com a porção santa da terra, passa pelo príncipe, chega até o altar, e dali se espalha para toda a nação. Tudo parte do centro, do lugar onde Deus habita, e a partir dali tudo é realinhado. Essa é uma mensagem urgente para os nossos dias. Estamos cercados de espiritualidade superficial, de cultos intensos, mas corações vazios, de celebrações barulhentas, mas vidas sem mudança. E Deus está dizendo: voltem para o centro, reorganizem a terra, separem a porção santa, vivam com integridade, adorem com justiça, liderem com temor. Porque quando isso acontece, a glória volta. A presença enche o templo, o povo é restaurado, a terra se torna santa. E talvez hoje Deus esteja te chamando exatamente para isso, para reorganizar a sua vida, para refazer os limites, para separar aquilo que é dele, para deixar de lado o que contamina, para abraçar a integridade em todas as áreas, porque a adoração verdadeira começa com uma decisão prática, de dar a Deus o que é de Deus, de consagrar não só o domingo, mas toda a semana, não só os lábios, mas o coração, não só os momentos, mas a vida inteira. Ezequiel 45 é um convite para começar de novo, para reconstruir com ordem, para servir com santidade, para viver com reverência. E Deus está pronto para habitar onde houver justiça. Quando Deus institui as festas em Ezequiel 45, ele não está apenas restaurando um calendário, está restaurando a memória. Está dizendo: eu quero que vocês se lembrem, quero que celebrem o que eu fiz, que mantenham viva a chama da redenção. O primeiro mês, o 14º dia, a Páscoa, o sangue nos umbrais, a libertação do Egito, o juízo que passou por cima. Deus diz: celebrem, mas celebrem do jeito certo, com 7 dias de pão sem fermento, com cordeiro sem defeito, com ofertas e libações diárias, com alegria e reverência. Porque quando o povo celebra com entendimento, a memória se transforma em adoração, e a adoração se transforma em esperança, e a esperança nos conecta com o que está por vir. A Páscoa não é apenas um memorial, é uma profecia. Aponta para o cordeiro que viria, para o sangue que seria derramado, para a cruz que marcaria a nova aliança. E então, no 7º mês, outra festa, a dos tabernáculos, 7 dias habitando em tendas, lembrando do tempo no deserto, recordando a presença de Deus em cada passo da peregrinação. Mas perceba algo: Deus não manda celebrar no Egito nem no deserto. Ele manda celebrar na terra prometida. Ou seja, só quem chegou pode lembrar do caminho. Só quem foi liberto pode olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E a forma como essas festas são celebradas em Ezequiel carrega um significado profundo. O príncipe oferece por todo o povo, não como um ato político, mas como intercessão espiritual. Ele entra no templo, oferece holocaustos, apresenta libações,
garante a purificação. Esse príncipe é figura profética, é sombra de Jesus. É imagem do Messias que veio não apenas governar, mas redimir. Cristo é o nosso príncipe, que oferece a si mesmo, que celebra conosco, que garante nossa purificação. E isso muda tudo, porque não estamos mais presos ao símbolo. Vivemos no cumprimento. Não oferecemos mais cordeiros, vivemos à sombra da cruz. Mas os princípios continuam válidos. A adoração continua sendo uma resposta à redenção. A entrega continua sendo o reflexo da gratidão. A santidade continua sendo exigida no altar, e Deus continua esperando a adoração com entendimento, com zelo, com propósito, com reverência. Infelizmente, o que vemos hoje é uma celebração vazia. Festas cristãs esvaziadas de Cristo, datas sagradas transformadas em feriados comerciais, cultos onde o centro não é mais Deus, mas o homem. Mas Ezequiel 45 nos chama de volta, à adoração centrada, à celebração com propósito, ao culto que honra a história da redenção. E mais, nos convida a lembrar, não só com a boca, mas com a vida, a viver como quem foi liberto, como quem passou pela noite do Egito e viu o sol da liberdade, como quem andou no deserto e experimentou o maná, como quem chegou à terra e reconhece, tudo vem do Senhor. Esse é o coração da adoração verdadeira. Não é a música, não é o lugar, não é a estética, é a memória viva daquilo que Deus já fez, e é isso que gera entrega, que gera consagração, que gera rendição. O príncipe em Ezequiel 45 representa aquele que se apresenta por todos, que carrega o peso da adoração, que garante a pureza do culto. E isso nos ensina também sobre liderança espiritual. Quem lidera, intercede. Quem governa espiritualmente, carrega o povo no coração. Quem guia o rebanho, oferece sacrifício. Você, como sacerdote do lar, como líder de célula, como pastor, como servo de Deus, precisa entender que sua vida influencia outros. Sua entrega alcança gerações. Seu zelo define atmosferas. Sua reverência inspira consagração. E Deus está te chamando para esse lugar, de sacerdócio, de intercessão, de liderança no espírito. Talvez você ache que não é capaz, que não tem estrutura, que não tem força, mas o príncipe em Ezequiel não aparece como super-herói. Ele aparece como servo, como alguém que conhece o altar, que ouve a instrução, que obedece ao padrão. E é isso que Deus espera de nós: obediência, entrega, fidelidade. Ezequiel 45 está moldando uma nova geração. Não uma geração barulhenta, mas uma geração santa, que ouve, que separa o santo do comum, que honra o altar, que lembra da Páscoa, que celebra o tabernáculo, que vive com os olhos fixos no Cordeiro. E talvez essa seja a palavra que seu coração precisava hoje. Lembre-se do que Deus fez. Celebre com entendimento, lidere com temor, adore com santidade, porque o Deus que estabeleceu a porção santa está pronto para habitar com glória em cada lugar que for consagrado. Ao final de Ezequiel 45, o que temos não é apenas um novo mapa da terra prometida, é um novo mapa do coração, um reposicionamento espiritual, uma convocação divina para reorganizar tudo a partir do altar. E se olharmos com olhos espirituais, perceberemos que esse capítulo é, na verdade, um chamado à consagração de tudo, do espaço, do tempo, dos recursos, da liderança, das festas, das intenções, dos limites. Nada pode ficar de fora. Tudo precisa ser passado pelo crivo do sagrado, pelo fogo da presença, pela medida da justiça de Deus, porque quando Deus começa a restaurar, Ele não começa pela aparência, começa pela base, pelo alicerce, pelo que ninguém vê, pelo alinhamento invisível que sustenta tudo que é visível. E talvez essa seja a resposta que você precisava hoje. Você tem orado por avivamento, tem buscado por direção, tem clamado por transformação. Mas Deus está dizendo: comece reorganizando a terra, separe a porção santa, coloque o altar no centro,
Meça as suas balanças, revise seus limites, consagre suas festas, porque o lugar onde o altar é honrado se torna a habitação da glória. Esse texto nos ensina que a restauração espiritual não começa na emoção, mas na estrutura. Não começa no culto, mas no coração. Não é sustentada por eventos, mas por decisões diárias, justas, consagradas, firmes. O príncipe em Ezequiel 45 representa essa figura que caminha entre o povo e o altar. Ele vive na tensão entre o cotidiano e o sagrado, entre a terra e o céu, entre a oferta e o clamor. E hoje, você é chamado a viver também nesse lugar, como sacerdote, como líder, como adorador, alguém que sabe separar o santo do comum, que honra a presença, que zela pelas medidas, que entende que tudo pertence ao Senhor. E talvez ao longo da vida você tenha se perdido. As medidas se confundiram. As balanças se corromperam. O altar ficou esquecido. A festa virou rotina. Mas a boa notícia é que Deus está te chamando de volta. Com detalhes, com medidas, com paciência, com exatidão. Ele não quer apenas te emocionar. Quer te alinhar. Quer restaurar não só o ânimo, mas a estrutura. Não só a voz, mas o coração. Não só o culto, mas o caráter. E isso começa com uma decisão. A de separar o que é dele, devolvê-lo ao centro, reconhecer que a herança mais preciosa não é a terra, é a presença. Então agora, quero orar com você. E se possível, feche os olhos por um momento, esqueça o que está ao redor e entregue-se totalmente ao Senhor. Senhor, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes misturamos o santo com o comum, negligenciamos o altar, corrompemos as medidas, esquecemos das festas da redenção. Mas hoje, ao estudar esse capítulo, nosso coração se quebra e desejamos voltar, reorganizar a terra, separar a porção santa, entregar a Ti o melhor, consagrar tudo novamente. Purifica nossas balanças, corrige nossos limites, santifica nossas intenções, que sejamos príncipes segundo o Teu coração, líderes que servem, adoradores que ofertam, homens e mulheres que vivem com o altar no centro, e que a Tua glória retorne, que a Tua presença se manifeste, que a nossa terra seja restaurada. Nós oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E se esta palavra falou com você, se de alguma forma ela tocou algo profundo no seu coração, eu quero te pedir um favor simples, mas muito importante. Curta este vídeo e compartilhe com alguém. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esse ensino a outra vida. Pode ser a ponte para que alguém, hoje mesmo, decida reorganizar sua terra interior. Quando você curte e compartilha, você não está promovendo um canal, está promovendo a palavra, está dizendo às plataformas: essa mensagem é relevante, precisa alcançar mais pessoas, e juntos vamos espalhar a verdade. Vamos restaurar os altares. Vamos ver uma geração viver com justiça, santidade e centralidade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e que em cada canto da sua vida a glória dele tenha lugar. A paz do Senhor esteja contigo.